Vou começar, então. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui na presença dos professores Alexandre Câmara e Fernanda Tartucci e também da mediadora, minha querida amiga Flávia Rio, companheira aí da diretoria do IBDP. Aliás, o professor Alexandre Câmara hoje nos distingue com a sua presença, ele que é o nosso vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual. O professor Fernando Tartucci também, para nossa alegria, participa do Instituto, né, inclusive na área de mediação, e é uma alegria, portanto, recebê-los aqui. Essa live, chamada pelo nosso presidente de Esquenta Jornadas, tem o propósito de trazer alguns pontos que serão mais aprofundados nas jornadas de direito processual que vão ocorrer presencialmente em Gramado, entre os dias 23 a 25 de outubro, no Hotel Wish Serrano. Serão muitos professores do Brasil e do exterior discutindo os temas mais atuais do direito processual. Fica, portanto, o convite para que todos acessem o site do IBDP e também o site das jornadas. Lá estão todas as informações, a programação completa do evento, e é uma grande oportunidade para que as pessoas possam se encontrar depois desses longos 2 anos aí de uma pandemia que nos obrigou a ficar nos eventos só virtuais. Então, para dar início ao nosso debate de hoje, o tema é o direito de família e o direito processual civil. Eu queria, desde logo, apresentar, então, o professor Alexandre Câmara, nosso vice-presidente. O professor Alexandre, ele é desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele é professor adjunto de Direito Processual Civil da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, Rio de Janeiro, é professor emérito e coordenador de Direito Processual Civil da Escola da Magistratura, também do Rio, é autor de várias obras jurídicas, é membro, como eu disse, agora vice-presidente do nosso Instituto Brasileiro de Direito Processual e é doutor em Direito pela PUC Minas. Professor Alexandre, uma satisfação enorme tê-lo aqui. Flávia. Prazer é meu, Rogério. Prazer é todo meu. Uma honra estar aqui com 3 queridas amigas, Rogéria, Fernanda, Flávia, e além de minhas amigas, 3 processualistas que eu admiro, que eu leio, cujas obras eu estudo, e para mim é uma imensa alegria, e para poder tratar de temas que eu acho que são muito interessantes, né? Quando o nosso presidente Cássio pediu para eu sugerir uma dessas lives do Esquenta Jornada, eu fiz o combo. Eu falei, olha, eu vou sugerir o tema, mas eu queria sugerir também a pessoa para participar comigo. Aí foi questões polêmicas nas ações de família, com a Fernanda Tartucci, que eu acho que vai dar liga, eu acho que a gente vai poder fazer um negócio legal. E está aqui. Estamos já aquecendo os motores para as jornadas que estão chegando. Maravilha, muito bem-vindo, vice-presidente Alexandre Câmara. E dando seguimento aqui, vou saudar, receber calorosamente a professora Fernanda Tartucci, doutora e mestre em Direito Processual pela Universidade de São Paulo, onde também tem graduação em Direito, professora do programa de mestrado e coordenadora em curso de especialização na Escola Paulista de Direito, EPD, presidente da Comissão de Processo Civil no IBDFAM, presidente da Comissão de Mediação Contratual do IBDConte, vice-presidente da Comissão de Mediação do IBDP, diretora do Centro de Estudos Avançados de Processo, do CEAPRO, membro do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, advogada, mediadora e autora de várias publicações jurídicas e membro da nossa querida ABEP, também, Associação Brasileira Elas no Processo, né? Estamos em maioria aqui, né, professor Câmara? Professor Câmara, aqui como um feminista, está aqui conosco em minoria, né? Em agradável minoria, né, professor Câmara? Ainda bem que vocês são maioria, vocês têm que mandar no mundo. O mundo é mandado pelos homens há milênios e deu tudo errado. Vocês têm que mandar. E se a professora Rogéria me autorizar, podemos começar, professora Rogéria? Então, a gente vai fazer num esquema, como fizemos na Masterclass de ontem, sobre processos estruturais, no esquema pinga-fogo. Gostaria até de convidar quem está conosco na sala virtual, há pessoas agora, né, em tempo real conosco na sala virtual, o chat foi aberto, se quiserem colocar perguntas, se der tempo, a gente formulará e encaminhará para os nossos convidados, nossos palestrantes, e de qualquer forma também haverá uma versão editada no site do IBDP posteriormente. Um primeiro ponto polêmico sobre questões de família, questões processuais, né, de direito de família,
está atrelada ao 695 do CPC de 2015, né, que previu um procedimento especial para as ações de família, cujo coração seria, a rigor, uma obrigatoriedade, né, com uma redação legal bastante peremptória, uma obrigatoriedade de tentativa de mediação nessas ações de família, nesse gênero, ações de família. Só que nós sabemos que, principalmente em virtude da pandemia, a pandemia jogou luz, ou talvez tenha agravado, um problema endêmico, né, aqui no nosso país, que é a violência doméstica, né, em relação a mulheres, em relação a crianças, em relação a idosos. E aí fica a pergunta, professor Câmara e professora Tartucci. No caso, havendo violência doméstica, nós devemos aplicar a ferro e fogo a boa intenção do legislador do 695 da mediação obrigatória? Não. Devemos temperar? Como resolver essa difícil equação? Então, vou colocar a pergunta primeiro para o professor Câmara, depois para a professora Tartucci, e com os comentários também da nossa plateia e da nossa querida secretária-geral, Rogéria Dotti, também. Bom, Flávia, eu acho que essa é uma questão extremamente relevante, porque a gente tem um procedimento para as ações de família que, como você disse, é centrado em algumas ideias, entre as quais a de se tentar estimular ao máximo a solução consensual, né? E isso é absolutamente fundamental, porque a gente sabe que, quando surge um conflito de família, né, se a gente depender de uma solução adjudicada, você vai ter decisão, mas não vai ter resolução do conflito, né? O conflito vai continuar, ele sobrevive ao processo, aquele ex-casal vai continuar sendo um ex-casal, muitas vezes com uma série de razões para a gente ver a conflituosidade só aumentar, né? Problema de convivência de filhos, enfim, alimentos e tal. Então, a solução consensual é, evidentemente, a mais adequada para esse tipo de conflito. E, por isso, a gente tem lá o 695, criando uma audiência prévia, preliminar de mediação, que, na estrutura do procedimento, é obrigatório, né? Por outro lado, a gente tem essa pandemia, que no Brasil é pandêmica e endêmica, né? Que é a violência doméstica contra a mulher, né? E eu me sinto assim, muito confortável para tratar do tema, porque eu fui da comissão de juristas que assessorou a Câmara na elaboração do texto da Lei Maria da Penha. Aliás, eu era o único homem naquela comissão, né? E acho que eu posso dizer que é um trabalho do qual eu posso me orgulhar de ter ajudado ali a fazer aquela lei, que é uma lei extremamente importante. E, claro, a lei não acabou com a violência doméstica, né? Lei nenhuma vai acabar com a violência doméstica, isso é um problema cultural, não é um problema legal, mas a lei nos ajuda a combater a violência doméstica, né? Assim, eu sou homem, numa família que praticamente só tinha homem, porque a minha mãe só teve filhos homens, eu e meus irmãos só tivemos filhos homens, então, né, como diz minha mulher, até o cachorro é macho. Então, assim, é uma família de homens, e se alguém ousar levantar a mão ou a voz para uma mulher na minha família, vai ter problemas sérios. Isso é algo absolutamente inaceitável, inadmissível, né? Então, assim, são duas realidades com as quais a gente tem que lidar. E, a meu ver, a lei da violência doméstica, a Lei Maria da Penha, para usar a denominação pela qual ela se tornou famosa, ela tem que dialogar, e ela dialoga com o Código de Processo Civil, né? Então, algo que para mim é uma premissa, e eu sei que aí eu fico meio na contramão do que a gente vê normalmente, as pessoas olham para a Lei Maria da Penha como se ela fosse uma lei penal que tem um ou outro aspecto de questões civis, né? E a minha leitura é exatamente a inversa. Para mim, a Lei Maria da Penha é uma lei civil, que tem um ou outro ponto de penal lá, quando agrava uma pena e tal. Mas ela é, para mim, uma lei civil. As medidas protetivas, por exemplo, a meu ver, são medidas de processo civil, não de processo penal, né? E por isso, a meu ver, esse diálogo é muito fácil. E o que a gente tem que perceber? Que não pode haver solução consensual se você tem sujeitos em conflito em posições de desequilíbrio.
Não dá. O consenso pressupõe o equilíbrio. E quando você tem uma situação de violência doméstica, você tem uma pessoa na mais absoluta vulnerabilidade, né? E eu fico até sem jeito de falar de vulnerabilidade num evento com a Fernanda, que é a maior estudiosa de vulnerabilidade do processo civil que eu conheço. Mas a mulher vítima de violência, ela é vulnerável como poucas pessoas vulneráveis seriam, né? E essa vulnerabilidade, a meu ver, inviabiliza por completo uma solução consensual para aquele conflito. Então, me parece que essa audiência não pode acontecer se a gente tem elementos concretos que indicam a existência dessa vulnerabilidade. Não é uma mera alegação de violência doméstica. Porque alegar violência doméstica é fácil, qualquer um pode alegar, né? Mas, por exemplo, se já tem a concessão de medida protetiva, me parece que não pode ter essa audiência. Eu já vi gente dizendo assim, se for uma medida protetiva de afastamento, e a medida protetiva pode ser outra, né? Para mim, não. Para mim, qualquer medida protetiva já serve como demonstração de que existe uma situação de violência e, portanto, existe uma situação de vulnerabilidade. E aí não pode ter audiência de mediação. Claro que no curso do processo, esse quadro fático pode mudar, né? E a gente chegar num ponto em que se perceba que aquela mulher que estava vulnerabilizada se reempoderou ou se empoderou pela primeira vez na vida, e aí talvez dê para fazer uma audiência de mediação, porque isso pode ser tentado a qualquer tempo no processo, mas não aquela audiência do 695, né? E eu fiquei muito feliz quando vi, já há algum tempo, um texto da ministra Nancy Andrighi, que ela escreveu em coautoria com o nosso amigo Marcelo Mazzola, defendendo exatamente isso, né? Que nesses casos não pode haver a designação da audiência, porque a gente tem visto essa audiência ser designada em situações assim, e às vezes até com uma tentativa de me perdoem o termo, não fui eu que inventei, mas vocês já ouviram certamente, mas eu acho horrível, mas acho bom, que é a coerciliação, né? Aquela coerção pela conciliação, e aí saem os acordos, me desculpem, alucinados, né? Então, para mim, não pode ter audiência nesse caso. Mas eu queria ouvir a Fernanda. Muito bem, muito obrigada, uma alegria estar com vocês, obrigada aí pelas generosas menções. Eu entendo o seguinte, aquela audiência do 695, como o Câmara falou, no início do processo, e eu vou um pouco além, já discordando, eu acho que basta a alegação, porque muitas vezes a mulher ainda não conseguiu reagir, não conseguiu ter acesso à justiça, né? Ela está num estado de falta de empoderamento, que ela já está desesperada, ela tem horror a outra pessoa, ela teme pela própria vida, mas ela ainda não conseguiu mobilizar estrutura, processo à justiça, etc. Então, para mim, basta a alegação. Mas eu quero dizer o seguinte, em alguns locais, né, pensando numa oportunidade posterior, existem alguns modelos que fazem um verdadeiro desenho de sistema de composição de conflitos que podem acolher. Então, um exemplo que eu vou dar é daqui da capital paulista, que existe há mais de 20 anos, chama-se Projeto Íntegra, no Foro Regional de Santana, aqui da capital. Então, é um projeto que recebe casais em que há situações de violência. Imagina um casal há 30 anos junto, 5 filhos, alguns incapazes, e esse casal, claro, existe a medida protetiva, mas como é que vai ser a gestão dessa família? Então, muitas vezes não tem essa audiência inicial, mas a juíza encaminha para esse projeto, que é de uma mediadora, advogada, que tem assistentes sociais, fazem uma primeira análise, falam, bom, tem um potencial aqui, não sei. Chamam separadamente, isso processo suspenso, chamam separadamente a esposa, o marido, vem se eles entendem o que é mediação, se eles acham que eles conseguem conversar, se eles toparem, vão para uma segunda fase, que é de sensibilização, ainda não estão juntos, reuniões separadas, sensibilização sobre comunicação não violenta, às vezes grupos de homens, grupos de mulheres. Às vezes, uma terceira fase, mediação com casais trocados. Então, o José faz com a Maria e o João faz com a Joana, enfim, mas não são o casal ainda. E na quarta fase, quando eles já estão sensibilizados, eles vão conversar, já desconstruída aquela forma de comunicação violenta, com pactos pela possibilidade consensual. Então, veja, concordo aqui com o Câmara, no sentido de que não é aquela audiência do 695, ela pode ser feita oportunamente,
com suspensão do processo para participar dessas rodadas de preparação para a comunicação não violenta, porque a proposta da mediação é que seja comunicação de alto nível e não uma reprodução das violências que já aconteceram antes, né? E aí acho que diverge aqui em relação ao que é suficiente para afastar esta audiência. Para mim, basta a alegação de ser vítima. Lembrando aqui que a gente tem não só a violência física, como a violência psicológica, patrimonial. Às vezes, né, Câmara, ela não conseguiu contratar advogada porque ela está sem dinheiro, ela foi cortada no acesso ao dinheiro. Então, às vezes, a situação é tal que ela nem consegue mobilizar essas estruturas. Então, na minha visão, sim, essa é uma audiência a ser dispensada. E essa é uma pergunta que eu recebo desde 2005, porque em 2005 eu fui para dar uma palestra da Defensoria do Mato Grosso do Sul, e eu me lembro de receber essa pergunta porque uma juíza, aliás, umas defensoras públicas disseram: Tartus, vocês são preocupadas porque você acha que em caso de violência doméstica, aí no caso medida protetiva deferida, é para ter audiência? Eu falava: não, até porque eu já problematizava essa obrigatoriedade, preocupada com uma filtragem adequada, com base na expressão se for o caso, está lá no 695. Então, ó, se for o caso, eu vou calibrar aqui, não só para ver se é tutela provisória de urgência indeferida, mas se é o caso de ordenar a citação. Eu já implicava com essa obrigatoriedade a priori. E aí disseram: não, porque o juiz daqui disse que ele vai revogar a medida protetiva para as pessoas irem para a audiência. Mas, oi, né? Vai ser uma verdadeira tocaia na porta do fórum. Então, é muito, muito absurdo. E por incrível que pareça, às vezes eu vou fazer pesquisa de julgados e o tribunal tem que dizer: não é para designar em casos de violência. Então, infelizmente, falta uma compreensão. Esse é um tema que decididamente precisa ser bem compreendido. Eu só queria fazer um complemento, se me permite, porque, assim, para mim não basta a alegação, a mera alegação. Mas também não precisa chegar ao ponto de ter a medida protetiva. No caso de ter a medida protetiva, não tem dúvida, né? Aí não tem dúvida. Agora, acho que tem situações intermediárias em que não tem a medida protetiva, mas tem algo mais do que a mera alegação, tem algum indício, né? O fato de a mulher, por exemplo, não ter advogado, para mim pode ser um indício. Se ela não tem advogado, não tem defensor público, não tem ninguém que a represente, para mim pode ser um indício de que ela, ou economicamente ou psicologicamente, foi vulnerabilizada e, por isso, não conseguiu nem ter alguém que a ajude. Então, para mim, algum indício tem que ter. Eu só tenho medo, e a gente já teve esse tipo de debate no SPPC, né, da mera alegação. Porque a mera alegação pode gerar problemas muito sérios de desequilíbrio ao contrário, né? De você ter um casal que, a princípio, está em condições equilibradas, e eles existem, né? Casais que estão absolutamente equilibrados, com equilíbrio de forças, não tem nenhum tipo de violência, e, de repente, o homem passar a ser tratado como um algoz que ele nunca foi, né? Então, a mera alegação me preocupa. Mas essa alegação, acompanhada de algum elemento, algum indício, para mim já é suficiente. Então, acho que eu e a Fernanda estamos muito próximos um do outro. É que, como assim, eu estou pensando na população vulnerável, assim, economicamente, tecnicamente, informacional. Muitas dessas pessoas não têm nem recurso para documentar, para provar. Vem essa história. Outro dia eu recebi um casal, ela era boliviana, e tem também o aspecto da cultura, né? De que os irmãos diziam: aguenta firme, ela tinha que aguentar toda a violência. Então, era uma que, assim, a gente tinha narrativa, mas a gente não tinha indícios materiais, entende? Ela não enfrentava, ela não respondia, ele não mandava mensagem. Então, eu só fico pensando, Câmara, no que indício é uma palavra ótima, que não é prova ainda, né? Mas, de repente, dessa narrativa, desse contexto, a gente pode considerar, tudo isso né? pode ser levado Tudo em conta, isso. né? Exato. Porque a gente tem, e no Brasil isso é uma realidade, né? A gente tem os conflitos que são multiculturais, né? Exatamente. A gente tem esse conflito. E pode ser do brasileiro que casou com a boliviana, pode ser do gaúcho que casou com a amazonense. É verdade. Né? É verdade. Porque são culturas diferentes, enfim. Né? É. Ainda que não sejam tão diferentes, mas são diferentes. Né? E esse Exatamente. contexto multicultural nem sempre é levado em conta quando a gente pensa no direito brasileiro. A gente tende a pensar no Brasil como se fosse uma coisa só. E não é. Homogêneo, Mas, né? Pois é. De outro lado, uma coisa que eu aprendi quando a gente estava trabalhando no texto da lei Maria da Penha é que violência doméstica não tem classe social. Né? E realmente não tem. E uma vez, trabalhando lá na comissão, eu ouvi
de uma integrante da comissão um negócio que me impressionou muito. Assim, que ela virou para mim e disse assim, você sabe qual é a diferença entre a mulher vítima de violência física, que é pobre, e a que é rica? Eu falei, bom, a diferença é o dinheiro, né? Pensei eu. Mas falei, não sei, qual é a diferença? Ela falou, a diferença é a maquiagem e o tamanho dos óculos escuros. A rica que apanha, ela usa uma maquiagem de excelente qualidade, que consegue disfarçar. No máximo, você vai achar que ela está com uma olheira, e ela está com o olho roxo, e ela usa aqueles óculos escuros de grife, caríssimos, tal, e que são maiores, e que cobrem tudo, e você nem percebe que ela apanha. E a pobre sai na rua toda machucada, né? E com o machucado aparente, mas elas apanham do mesmo jeito. E aí, quando você vai olhar a estatística, os índices de violência doméstica não variam conforme classe social. Eles não variam. Isso é muito impressionante. Muito Né? impressionante. Porque a gente tende a achar que varia. A gente tende a achar que violência doméstica é coisa de comunidade carente. E não é. Né? Tem violência doméstica na Vieira Soto, nos Jardins, né? Tem em todo lugar. Tem realmente em todo lugar. Então, é isso que eu acho que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar para o todo e não para a mera alegação. Né? Tem que olhar para o contexto, se é multicultural ou não é. Tem que olhar para o contexto econômico, tem que olhar para tudo isso. Né? Mas se eu disser que é a mera alegação, aí talvez a gente acabe com essa audiência em 100% dos processos. Porque essa alegação pode aparecer, em tese, em 100% dos processos. É isso. Na verdade, eu acho que a gente tem, olha que interessante, um outro problema que é entender o que é violência. A gente ainda pensa na violência física, mas se eu considerar violência moral, violência psicológica, violência patrimonial, será que praticamente em 90% dos casos de família talvez não tenha violência de verdade? Né? E essa pessoa que está sem condições de conversar, está sendo obrigada a tentar. Então, assim, a advocacia acaba, ou a defensoria acaba tendo um ônus argumentativo de demonstrar esses indícios, de fundamentar. Sim. Olha, eu sempre coloco na petição, não tem interesse na audiência. Por quê? Estou indo contra a maré, tem que explicar, olha, não é o caso esse momento, toda essa vulnerabilidade, explico, mas assim, o ônus argumentativo, é isso. Por isso que eu gostei da palavra indício, porque prova complica. E eu, uma mediadora muito, muito metida, eu vejo também no cartório a questão religiosa também. Às vezes você não tem nem questões culturais regionais, mas há questões religiosas também, né? Que fazem com que a mulher, e de várias religiões, né? Que fazem que a mulher talvez, enfim, não digo consinta, né? Mas silencie em relação a determinadas situações. Professora Rogéria? Eu também, como mediadora, vou aqui ousar também fazer uma manifestação, porque se nós sabemos que depois da aplicação do código, a audiência do 334, que em tese também deveria ser obrigatória em todos os casos, não vem acontecendo, muitas vezes por dificuldade de pauta dos juízes, o que dizer, então, dos casos de violência doméstica, em que há realmente um motivo significativo para não haver a designação da audiência de mediação. Então, penso que o juiz deve adequar, né, claro, as regras do código àquela necessidade do caso concreto e ter essa sensibilidade, porque, de fato, não há sentido em ter mediação quando as pessoas não estão em condições de conversar, porque estão em níveis tão diferentes que a pessoa não tem, a pessoa que está vítima da violência não tem nem condições de expor ali o que realmente está acontecendo. Então, muito bom. Perfeito. E eu quero só destacar um ponto importante, Rogério, que você falou, porque às vezes assim, mas vai ser online. Mesmo online, tá no quadradinho do lado da pessoa, é causa de pavor, né? Mas agora ela tá longe, né? Sem contar que aconteceu um caso americano, não sei se vocês viram isso, que era uma audiência online e o cara tava na porta, né? E a mulher foi até dizer, olha, o cara tá aqui na porta. Então, tudo isso é muito perigoso, é importante preservar todo mundo de mais violências. Eu tive um caso recente em que minha cliente vítima de violência, de uma forma muito grave, assim, e o juiz determinou o depoimento pessoal dela. Ela disse, eu tenho que ir. Eu falei, tem, mas eu vou pedir que ele não esteja presente. Foi o que nós fizemos e separamos, e ele não pôde acompanhar o depoimento dela, claro, que era uma situação de absoluto constrangimento. Imagine, com certeza. E às vezes na online ela até concorda com qualquer coisa, exatamente para encurtar caminho e se livrar daquela situação que em si só já é penosa, né? Então, estar né, ter vínculo com o agressor em si já é
já é um motivo de dor profunda, né? Com certeza. Mas, falando aqui em temas polêmicos, e aí também no Código de Processo Civil de 2015, o que a gente tem visto também nas varas de família são muitas decisões que decretam o divórcio, desde logo no início do procedimento, sob a alegação de estarem concedendo tutela provisória. E aí vem o chamado divórcio liminar. Eu gostaria, então, de ouvir os professores Alexandre Câmara e a professora Fernanda Tartucci sobre essa questão. Afinal, primeiro, isso é tutela provisória? Segundo, é possível tutela provisória numa ação constitutiva, que o efeito principal é o constitutivo? E qual é a experiência dos professores em relação a isso que está acontecendo na prática? Ótima. Vou começar então Fernanda desta começa. vez? Vamos lá. Eu entendo que a gente, né, pode ter uma discussão alta sobre se é julgamento parcial do mérito, se é tutela provisória ou não. A partir do momento em que o livramento, né, virou um direito potestativo, se livrar do outro, e a gente teve essa discussão desde 2010 com a mudança constitucional, acho que 226, parágrafo 6º, cada vez mais não tem o que a parte ré diga que vá inviabilizar esse rompimento. Ah, professora, mas pode ser que ela alegue anulação de casamento ao invés de divórcio. Cá entre nós, né? Um exemplo cerebrino que eu nunca vi na prática e não conheço ninguém que tenha visto. Se vocês viram, depois me contem. Mas é claro que o contraditório é importante, vai existir, como em qualquer situação de tutela liminar, ele vai ser deferido. Então, eu entendo que, para fim de facilitação do acesso à justiça, no sentido de que a pessoa possa efetivamente, né, vamos dizer, conseguir essa proteção jurisdicional de já retratar no plano jurídico o que acontece na vida, porque cá entre nós, também na vida prática, essas pessoas já estão tendo uma separação de fato. Geralmente elas já estão separadas de fato, já estão tendo vidas independentes, eu brinco, fizeram um test drive da pista amorosa, da solteirice, enfim, algumas vezes tentam um flashback para ver se volta, não dá certo, e aí, enfim, estão realmente decididas. Então, elas já estão vivendo vidas separadas, mas ainda com o nome do outro, com o status de casada, aquilo realmente não se encaixa. Então, eu entendo que sim, a gente pode conceder a título de tutela provisória. Com o trânsito em julgado, acredito que isso pode sim ser averbado e vai produzir efeitos jurídicos. Só tem um problema que é algo que a gente vai ter que rever, que é o seguinte: existe um entendimento de que só pode pedir alimentos, né, aquela pessoa que tem o vínculo ainda. Então, após o divórcio, a pessoa não poderia pedir alimentos. Então, existe um acordo bem interessante do desembargador Brasil Santos, do Rio Grande do Sul, que ele fala, olha, eu não vou deferir a tutela, porque aí tem a discussão, é uma tutela provisória de urgência ou de evidência? Né? Para mim, dada a condição de direito potestativo, seria uma tutela provisória de evidência atípica, porque a gente não tem isso previsto ali, mas nem preciso ter, no inventário também tenho outras possibilidades ali que não estão previstas, né, como a fruição antecipada no inventário, do 647, parágrafo único. Mas, voltando para cá, o que o desembargador Brasil Santos fala, né, e acho que ele tem um ponto. A gente tem que tomar cuidado para a tutela provisória não ser usada pelo marido que, sabendo que vai ser objeto de pedido de pensão por parte da esposa, promove o divórcio, pede a tutela antecipada, e aí quando ela vai ser citada para contestar, enfim, e vai mover, agora você não pode mais pedir alimentos. Então, eu preciso ter uma reconsideração no sentido de que, por isso também, me parece, Rogério, que é interessante a gente entender pela tutela provisória. Essa é uma tutela provisória que diz respeito ao vínculo. Sim, é uma tutela constitutiva, a gente está acostumado a não ter efeitos, né, antecipatórios, que vão exaurir o próprio pedido, mas a gente também já tem que lidar com essas situações de tutela declaratória, não é verdade? Situações em que a pessoa é indicada como laranja na empresa do outro, enfim, eu acho que o processo vai tendo que se adaptar à realidade da vida. E, para mim, é viável, eu acho que atende aos reclamos de isonomia, né, no sentido de que alguém não seja obrigado, dado uma indevida, vamos dizer, resistência do outro, não vou te dar o divórcio, parece cena de novela antiga, não vou te dar o divórcio, né, como se fosse dela para não dar. Então, me parece que é muito importante nesse tempo de valorização da autonomia privada, em que as pessoas querem realmente que a situação jurídica retrate a situação do seu desejo e o seu direito de personalidade também. Então, para mim, é viável, eu acredito que
pode ser concedido liminarmente. A gente tem decisões, eu também tenho um artigo sobre isso, enfim, em que eu trabalho o assunto, tem decisões restritivas, pensando na necessidade do contraditório, o Câmara possivelmente vai explicar um pouco melhor esses pontos. Tem decisões concessivas também, algumas dizem, eu não vou dar porque não é tutela de evidência típica, não está no 311, mas se você me mostrar urgência, eu vou dar. Então, teria que haver uma urgência, eu entendo que não deveria, mas conheço algumas advogadas, defensoras, enfim, que fazem uma argumentação, né? Caso assim não entenda, então existe uma urgência por essa ou aquela situação. Mais um ônus argumentativo aí para a parte que está requerendo, eventualmente. Professor Câmara, queremos ouvi-lo também. Minha vez, né? Eu só vou ter que tomar cuidado, porque a última vez que me pediram para falar sobre isso, eu falei 1h30 sem parar, né? Então, eu vou tentar ser objetivo aqui. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, não me convence o argumento de que isso seria cabível, essa tutela provisória. Nós não estou falando aqui de julgamento antecipado parcial de mérito, que é depois da citação, depois que o réu já teve a oportunidade de se manifestar, ou não se manifestou, mas, enfim, teve a oportunidade. Estou falando de tutela provisória inaudita altera parte. É disso que eu estou falando. Não me convence o argumento de que essa tutela provisória é admissível porque, depois da emenda 66, o direito ao divórcio virou direito potestativo. Esse argumento não me convence. Para mim, ele não resiste a 2 minutos de reflexão sobre o conceito de direito potestativo. Primeiro, porque o direito ao divórcio sempre foi potestativo. Ele sempre foi potestativo. Para ele existir, ele dependia de requisitos que hoje não estão mais presentes. Mas ele sempre foi potestativo. Tanto que a sentença sempre foi constitutiva. Ninguém antes dizia que a sentença era de outra natureza. Direitos potestativos não dão direito a uma tutela provisória automática. Ou a gente vai começar a defender tutela da evidência ou de urgência pelo fato de ser potestativo o direito de anular negócio jurídico por vício de consentimento. É direito potestativo. Então, ser direito potestativo, para mim, não significa nada. Ah, mas o réu não vai ter o que alegar. Se você admite se você admite divórcio liminar inaudita altera parte, quer ver uma alegação fácil do réu fazer? Dizer, eu já estava divorciado antes, eu consegui isso em outro processo. O juiz aqui decretou o divórcio de um casal que já estava divorciado. Qual é o sentido disso? E isso tem acontecido com alguma frequência. Com alguma frequência. Mas, para mim, vai muito além disso. Porque não é uma questão de ser tutela de urgência ou tutela da evidência. Para mim, não pode nem por um lado nem pelo outro. Nem por um lado nem pelo outro. Divórcio dissolve casamento. O casamento acaba. A relação jurídica oriunda do casamento acaba. Divórcio provisório, para mim, é uma contradição em termos. Divórcio provisório é uma contradição em termos. Por quê? Porque, se a gente disser, o juiz decreta o divórcio, mas só pode averbar depois do trânsito em julgado, me desculpem, não teve tutela provisória nenhuma. Teve um arremedo de tutela provisória. Tutela provisória tem que produzir efeitos imediatamente. Então, para admitir divórcio em sede de tutela provisória, tem que poder averbar desde logo. Averbou, acabou o casamento. Acabou. Ah, mas eles, depois que o réu foi citado, eles conversaram e resolveram se reconciliar. Esquece, amigo. Não tem reconciliação. Não tem. Habilita e casa outra vez. Ou constitui união estável. Ah, ele vai desistir da ação. Desistiu da ação, acabou o processo, não desfaz o registro. Está averbado o divórcio, é irrevogável e irretratável. Não tem como desfazer isso. Não tem como. Então, é uma tutela provisória que não é provisória. É definitiva. É absolutamente definitiva. O que me parece é que as pessoas estão olhando para este fenômeno sem pensar numa área do direito que é importantíssima e para a qual as pessoas normalmente não olham, que é o direito registral. E a Flávia é a minha ídola do direito registral, mas a gente não pode olhar para o fenômeno do divórcio, seja do ponto de vista do direito civil, seja do ponto de vista do direito processual, sem pensar no direito registral. E se você disser, não, como é tutela provisória, se depois desistir da ação, aí revoga e cancela a averbação do divórcio.
Digamos que isso fosse possível. De qualquer maneira, para mim, está aberto o caminho para a fraude. E quando eu e a Flávia nos debruçamos sobre esse assunto e escrevemos sobre isso, eu lembro que a gente estava conversando e fui eu que trouxe essa questão da fraude para a nossa conversa. Né? Porque você imagina o seguinte, eu e Rogéria somos casados. Aí eu entro com pedido de divórcio, obtenho um divórcio unilateral, adquiro bens no estado de divorciado. Depois eu desisto da ação, volto a ser casado com ela. Os bens que eu adquiri no estado de divorciado não se comunicam. Eu não era casado. Os bens que eu alienei no estado de divorciado, ela não vai poder reclamar. Bens móveis, por exemplo, eu posso alienar independentemente de consentimento de quem quer que seja. Mas divorciada, ela não vai nem poder reclamar. Ah, mas você depois vai ter que me indenizar por isso. Indenizar por quê? Eu alienei no estado de divorciado, você não era casada comigo quando eu alienei, então não tem nada a ver com isso. E a gente pode usar isso para fraudar terceiro. A gente pode usar isso para fraudar terceiros, porque a Rogéria pode estar devendo dinheiro para alguém. E aí eu adquiro bens, e quando a Rogéria vai ser executada, esses bens que eu adquiri não se comunicam, ela não tem direito nenhum sobre eles, e isso vai prejudicar terceiros. Olha o caos que a gente vai criar em nome de um divórcio unilateral, que é um livramento. Me desculpa. Cita, espera 15 dias e decreta o divórcio. Se o divórcio foi o único pedido, sentença. Se tem outros pedidos, julgamento antecipado parcial do mérito. Vocês vão me desculpar, mas não tem celeridade que justifique não poder esperar. Professor Câmara, 15 dias. vou interromper aqui. Eu não tenho pesquisa empírica, e aí faço meia-culpa. Mas, assim, de balcão de cartório, a gente, com a simplificação do divórcio, tanto judicial quanto extrajudicial, porque como a gente tem tido um volume de extrajudicial grande, acaba que, também não tem pesquisa empírica, mas eu percebo que as varas de família estão com um volume menor de ações de divórcio, entendem? Então, eu percebo que está chegando para mim mais rápido o mandado, entenderam? De averbação de divórcio. Ainda que não consensual, enfim, está chegando mais rápido para mim, esse ciclo está se fechando mais rápido. E aí, por que eu estou falando isso tudo? Com essa simplificação, a gente tem tido muito recasamento. Mas a gente tem tido muito recasamento. Os casais têm feito as pazes e o divórcio está tão rápido que elas têm se casado entre si novamente. Esse é um dado sociológico, gente, muito relevante para a gente pensar. Entenderam? O quão rápido... Meu pai divorciou, já depois da emenda 66, ele divorciou da esposa que estava em exercício na época, né? Se você perguntar o estado civil do meu pai hoje, eu não sei. Mas ele gosta do esporte. Mas ele... Um homem dinâmico, né? O dinamismo. E com certeza o cartório também gosta, né? Ele é muito assim. Mas, enfim, ele divorciou, e quando ele me ligou para dizer que ia divorciar, eu falei assim, você tem certeza disso? Não é melhor dar um tempo, esperar? Não, estou decidido, vou divorciar. Divorciou e 4 meses depois casou de novo com a minha mulher, de quem acabou ficando viúvo. E ela faleceu, infelizmente. E era uma pessoa ótima. E tal, mas, enfim, o meu pai é um exemplo de recasamento, né? De reincidência específica, como diz um amigo meu. Mas aí, pegando esse gancho da provocação da Flávia, eu pergunto o seguinte a ambos. Essa situação do recasamento não é um problema que acontece também na decisão parcial de mérito do divórcio, logo após a citação do réu, logo após a apresentação da contestação? Porque, assim, aqui no Paraná é muito comum o divórcio ser concedido logo no início do processo por decisão parcial de mérito, que eu, pessoalmente, acho que é mais adequado chamar isso de decisão parcial de mérito, após, claro, a citação e manifestação do réu, do que tutela provisória. Pouco importa o nome que se dê, mas sendo depois da manifestação do réu, eu acho que é decisão parcial de mérito. Mas o problema do recasamento me parece que é igual, porque também isso acontece logo no início do processo, e com isso, claro que a gente poderia evitar os recasamentos, mas também a gente pede em celeridade quantos são os casos de recasamento e quanto a gente não ganha em celeridade de ter desde logo aquele divórcio decretado.
fica aqui a provocação para ambos. Ó, eu queria a Mas, Rogéria, réplica veja também. só. Tá, deixa eu só responder a provocação, Fernanda. E aí depois você me provoca à vontade. Veja, é claro que recasamento pode ter sempre, né? Seja com um divórcio liminar, seja com julgamento parcial de mérito, seja, sei lá, depois de um longo e custoso processo que dure 10 anos. Tudo pode acontecer, né? Mas, assim, o argumento da celeridade também não me convence, né? E aí, já pensando que a gente ia receber um dia esse tipo de provocação, né, eu e a Flávia escolhemos, para ser a epígrafe do nosso artigo sobre o tema, uma frase do professor Barbosa Moreira, que eu vou me permitir ler. Estou com ela aberta aqui, porque eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que alguém ia falar em celeridade. E o professor Barbosa Moreira escreveu assim: o que todos devemos querer é que a prestação jurisdicional venha a ser melhor do que é. Se para torná-la melhor é preciso acelerá-la, muito bem. Não, contudo, a qualquer preço. E o que me parece é que aí está havendo uma aceleração a qualquer preço. E nesse mesmo artigo, professor Câmara, ele comenta que 2 proveitos não cabem no mesmo saco, no sentido de que a gente não pode ter segurança e celeridade, né? E faz uma ponderação muito interessante. Mas eu gostaria também de ouvir a professora Fernanda sobre isso. Muito bem, então vamos lá. Fiquei olhando seus argumentos, né, Câmara? O réu alega já está casado, né? E a professora Flávia parece sinalizar que isso acontece bastante. Mas Já aqui está em São divorciado. Paulo, aqui em São Paulo só se promove demanda com a certidão atualizada de casamento. Então, se essa pessoa foi no cartório para pegar a certidão atualizada para promover o divórcio, ela fala, bom, não preciso mais. Então, assim, aqui em São Paulo, por exemplo, acho que esse exemplo não aconteceria. Mas, Fernanda, veja só para falar disso aí. Eu tirei a certidão ontem de manhã. E a minha mulher obteve a decisão decretando o divórcio ontem de tarde. A gente tem muito, professora Fernanda, em estados da federação diferentes, e o brasileiro, ele não é muito, como eu poderia dizer elegantemente, ele não é muito célere na regulamentação, na formalização, não é muito. Então, assim, é muito comum você ter um cônjuge que está num estado da federação, outro está em outro, não há comunicação entre os tribunais estaduais, então obtém o divórcio em um e obtém no outro, entende? E aí chega para mim um mandado, não necessariamente na ordem cronológica coerente com a aprovação da sentença, entendeu? Por uma diligência de um cônjuge, sabe? Então, a gente tem infelizmente, essa falta de sincronia na vida real, e isso tem acontecido cada vez mais, sabe? Entendi. É mais um dever de casa para o CNJ. Exato, acho que é justamente esse problema do tamanho do país e dessas informações, da rapidez, enfim, da celeridade que estão sendo construídas. A tutela provisória, porque trânsito em julgado? Para mim, não precisaria, Câmara, mas justamente em atenção a uma demanda que pelo que eu entendi, de registradores, pela segurança jurídica, pela lei de registros públicos, é que se cogitou sobre isso. Quanto a citar e esperar 15 dias, eu não me lembro de um caso em que a parte ré foi localizada rapidamente, que não demorou meses. Primeira coisa que eu quero destacar, na minha experiência na ciência judiciária, isso aqui é raríssimo. Assim, eu acho que essa é realmente uma situação, o meu irmão Flávio Tartucci brinca, né, que às vezes tem o direito de família do Leblon, dos Jardins, né, que são problemas mais das classes mais informadas e com mais condições. Mas, assim, os casos que a gente tem são casos dramáticos do cara que saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou, e, enfim, as pessoas que não compartilham o endereço, pessoas que estão desaparecidas. Então, também tem esse tipo de cenário, pelo menos os casos que chegam para mim. Então, citar e esperar 15 dias não é o caso. Eu não tive nenhum caso, a não ser caso consensual que é super rápido, aquela pessoa que quer se divorciar, que não conta com a cooperação do outro, não conta com a cooperação nem para saber o endereço. Então, é aquele tipo de processo em que você fala, endereços desconhecidos, você fala, mas você tem que indicar algum, você tenta editar, enfim, vai ser aquele processo que muitos dos processos vão acabar encalhados, travados, já na indicação da parte contrária. Então, eu estou falando sério, na minha experiência, o pessoal da ciência judiciária não é um pessoal que tem muito, até porque não tem bens, né? Esse argumento da fraude, eu sempre acho que a gente sempre tem o argumento ad terrorem, que assim, tudo pode virar fraude, e muitas coisas podem virar fraude. O registro do próprio nome, agora mudou o próprio nome, né? Embora o CPF seja o grande líder, você tem discussões sobre o próprio reconhecimento da paternidade socioafetiva, tudo que é feito na via extrajudicial e que é mais rápido, vai desafiar
né, a nossa vontade de ter previsibilidade, segurança plena, que para mim são valores muito nobres, mas que nessa sociedade líquida de consumo são cada vez mais difíceis de assegurar, se você quiser contemplar também, né, uma vida digna em tempo razoável. A polêmica, como nós podemos ver, está posta aqui, né? São opiniões bastante interessantes a respeito dos dois pontos, e parece que há uma convergência aqui no sentido de que decretar o divórcio logo é algo que ambos concordam, né? Ou seja, quer se dê o nome de tutela provisória para os problemas que ela tem, quer a gente considere isso como uma decisão parcial de mérito, isso deve acontecer o quanto antes no processo, independentemente daquelas discussões que se eternizam de partilha, aquela dificuldade enorme de saber qual o valor que tem que ser fixado de alimentos, né? Busca de informações a respeito da renda das pessoas. O divórcio, claro, independente do respeito ao contraditório, é algo que, como a professora Fernanda disse, não há o que se opor em relação ao pedido de divórcio, né? Nesse sentido de que há um direito potestativo. Então, se houve o réu, mas ele, em relação a este pedido, e é nesse sentido que a causa está madura para julgamento, na minha opinião, em relação a isso não há o que negar, né? Então, me parece que aqui é uma questão bastante interessante. Vejam, a gente tem pouco tempo hoje, nós temos que encerrar, o professor Alexandre Câmara tem uma outra aula daqui a pouco, um outro compromisso, mas eu gostaria, claro, de abrir a palavra para que todos se manifestem ainda mais uma vez, nesses últimos minutinhos que a gente tem, para fazer, então, as suas considerações finais. Quer começar a Câmara, desta vez? Só queria dizer que se era para esquentar para as jornadas, a gente esquentou, né? Eu espero que a gente possa ter na jornada a chance de aprofundar esses debates, aprofundar essas reflexões. Tinha um monte de outras questões que poderiam ter sido enfrentadas, enfim, né? Só para deixar o gostinho, né? Eu tenho pensado muito sobre a necessidade da gente começar a sustentar que nos processos que versam sobre guarda e convivência, a criança e o adolescente, filhos, né? Filhos ou filhas, tem que ser parte do processo. A gente vê, historicamente, o pai e a mãe sendo parte e o filho sendo o objeto da prova, né? E eu tenho refletido muito sobre isso, já estou querendo iniciar aqui umas pesquisas para poder escrever sobre isso. Então, assim, eu acho que tem muitas questões relevantes, né? Esse tema é um tema infinito, porque as complexidades da vida em família são infinitas. Então, acho que se era para esquentar, a gente esquentou. E eu adorei ter participado. Muito obrigada, também adorei. Acho que a gente tem muito sempre a refletir, né? E o direito de família não deixa a gente padecer de tédio, na verdade. Por mais que a gente tente cobrir as situações das famílias, são sempre heterogêneas e tem situações periclitantes, outras nem tanto, mas sempre são situações que lidam com a dignidade, com o direito de personalidade. Então, fico muito feliz de estar irmanada com vocês aqui para poder debater esse tema e seguir aprendendo, né? Para a gente conseguir construir soluções melhores sempre que possível para as pessoas interessadas. Maravilha. Eu queria só saudar, posso dar um tchau para todo mundo, professora Rogéria? Claro, a gente... Eu adorei e amei, esses temas fazem parte do meu dia a dia, professora Fernanda, professor Alexandre Câmara, e assim, eu acho que está todo mundo na mesma página. A questão é como fazer, né? E eu acho que, assim, citando o professor Bedak, eu acho que é aquela inter-relação entre direito material e direito processual, sabe? A gente, o processualista dá um passo atrás, né, professor Câmara, para dizer, olha, infelizmente aqui eu não tenho como o direito processual se sobrepor, não dá para caber a tutela provisória, sabe? Porque senão a gente está querendo dar uma carteirada de processualista em cima do direito material, entendeu, professora Fernanda? Então, acho que a gente tenta acomodar. Eu acho que é um pouco isso aí também, sabe? E queria agradecer, são muitas questões mesmo, então acho que na jornada a gente vai ter a oportunidade de conversar muito sobre essas e outras questões. Renovo, então, o convite para que todos estejam conosco entre os dias 23 e 25 de outubro em Gramado. Muito obrigada a todos que estão conosco, especialmente os nossos ilustres palestrantes. Devolvo a palavra à professora Rogéria para o fechamento. Obrigada, eu quero agradecer a todos, foi uma enorme satisfação. Essa hora passou aqui que nós nem vimos, e tão interessante que foi o debate, esse diálogo, e quero cumprimentar aqui ambos pela sensibilidade humana,
né? Nas causas de família, acima de tudo, precisa ter sensibilidade. E fiquei muito agora tocada, professor Câmara, quando o senhor falou, como membro do judiciário, como desembargador que é, como estudioso de processo, que as crianças não devem ser envolvidas no âmbito dos processos de família. A gente vê muito triste situações em que um pai grava um filho falando e põe isso como prova no processo, faz aquela triangulação que jamais deve existir. Então, é muito importante também o Poder Judiciário se posicionar contra isso, acho fundamental. Professora Fernanda, foi uma enorme satisfação tê-la aqui, as suas ponderações são extremamente importantes para nós, é uma satisfação do IBDP tê-la aqui, não só como membro do IBDP, mas como palestrante aqui nos nossos eventos. O professor Câmara tinha toda a razão, então, de provocar, assim, e ter a sua presença nesse momento aqui na nossa Esquenta Jornadas. Quero agradecer e dizer que essa live foi gravada, estará disponível no nosso site do IBDP, haverá também uma versão um pouco mais curta que nós vamos divulgar nas redes sociais e convidar todos para que estejam presentes, acompanhem, especialmente o público do Rio Grande do Sul, as jornadas que ocorrerão em Gramado de 23 a 25 de outubro, será uma oportunidade especial para nós aprofundarmos esses e tantos outros temas interessantes do direito processual civil. Muito obrigado, uma boa noite a todos.